Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão vendo a tela compartilhada e estão me ouvindo bem. Boa noite, professor. Sim, normal. Maravilha, então, pessoal, muito obrigado. Vamos aí dar início, então, à nossa aula. Antes disso, deixa eu só passar um aviso. Eu não tive tempo, infelizmente, foi um pouco corrido esses dias, mas eu vou encaminhar para vocês o trabalho bimestral, tá bom? Amanhã eu mando para os representantes e vocês têm até domingo à noite para entregar esse trabalho. Um trabalho bastante simples, bastante tranquilo, tá? Então vocês vão ter prazo aí até domingo à noite para entregar o trabalho. Amanhã mesmo eu já encaminho para vocês. Não percam a oportunidade, que aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, né, para a nossa Semana Jurídica, que começa amanhã. São grandes palestrantes, excelentes temas, não percam essa oportunidade. Segunda-feira que vem, né, já avisando aí, nós não teremos aula, porque vocês terão uma outra palestra também, fornecida pelo curso de Direito, tá? Tanto, e aí, em razão, então, da palestra da semana que vem, eu vou deixar a aula, o conteúdo da semana que vem gravado, né, na playlist de vocês lá no YouTube, e vou estar encaminhando para vocês. Provavelmente nós teremos aula agora somente depois da prova, né? Porque semana que vem é palestra, não sei se a gente vai ter alguma aula antes ainda da prova, mas provavelmente só depois da prova. Mas aí nós vamos nos falando, qualquer dúvida eu estou sempre à disposição de vocês. Com relação ao conteúdo da prova, na primeira prova agora cai somente o Estatuto do Idoso, tá bom? Estatuto da Criança e Adolescente fica para o segundo bimestre. Primeiro bimestre, somente o Estatuto do Idoso. E vamos começar a nossa aula de hoje então, pessoal. A chamada também não precisam aí colocar o nome, não precisam colocar o RA no chat. A chamada vai ser feita nominalmente ao final da nossa aula. Bom, dando continuidade aos nossos... Oi, doutor, pode falar. Então, tudo bem? Bem, graças a Deus. Professor, segunda-feira passada, tive um imprevisto, eu não consegui assistir a aula. Teve acho que um trabalho durante a aula, né? Esse trabalho foi valendo ponto ou somente? Não, doutor, foi somente a presença mesmo, não foi valendo ponto, não. Ah, tá jóia, então. Obrigado. Tá? E a aula tá disponível lá no YouTube para depois poder assistir, tá bom? Sim, obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Pessoal, dando sequência, então, nós vamos ver hoje do artigo 19 até o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o artigo 19, ele tem aí por finalidade, ele vem expressar, na verdade, ele é um grande princípio do que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem uma redação bastante simples, mas muito importante dentro do que nós observamos que na verdade, o grande objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Vocês verão na aula de hoje muitos termos distintivos de família. Vocês vão ver família original, vocês vão ver família natural, que é aquela família biológica da criança e do adolescente. A família substituta é uma família em que a criança e o adolescente fica ali também por um determinado tempo. Seja essa família com interesse de adoção ou não, né? A família substituta pode ser aquela que tem também interesse na adoção ou aquela que se dispôs a cuidar da criança e do adolescente por um período transitório, tá? Então, existem várias distinções nesse aspecto, né? Nós veremos ainda também o conceito de família extensa. A família extensa são familiares, aqueles, além de pais e mães, né, são qualquer outras pessoas do núcleo familiar biológico que tem algum vínculo de afetividade com a criança ou adolescente. Nós veremos todas essas distinções aqui ainda hoje. Mas o grande objetivo do artigo 19, né, é que a criança deve sempre ser reintegrada ao seu núcleo familiar original ou natural.
né? Somente como medida excepcional, ela será posta em acolhimento institucional ou em família substituta, e ainda por medida extrema acontecerá ali o rompimento do vínculo familiar, a extinção do poder familiar, e essa criança ou adolescente então será posto na fila de adoção. Então é algo ainda mais extremo que pode acontecer, é algo ainda mais improvável que aconteça. Todos os esforços do Estatuto da Criança e do Adolescente é pela manutenção, então, da criança e do adolescente na sua família natural. Seja, logicamente, pelo acompanhamento dessa família, pela inserção dessa família em programas institucionais, em programas públicos. Né? Vocês verão a partir da aula de hoje que eu dei uma reformulada no nosso conteúdo, e em todos os artigos, em todas as aulas, né, vocês vão ver sempre indicações de estudo. Então, vocês têm aí, por exemplo, logo abaixo do artigo, vocês têm lá vídeo, artigo tal, vocês vão ter sempre essas indicações de estudo além, para complementar, logicamente, a instrução de vocês. Aí fica a critério de cada um, né, expandir aí o conhecimento acerca desses indicativos de estudo relacionados ao tema criança e adolescente. No tocante aí ao parágrafo 1º, nós temos que toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar institucional, ou seja, então aqui nós já estamos tratando de uma exceção, essa criança já foi retirada do núcleo familiar, né, seja de forma temporária, seja de forma definitiva, mas ela já foi retirada. Né? Aqui nesse primeiro momento, no parágrafo 1º, ainda não é de forma definitiva. A criança foi retirada desse núcleo familiar de forma temporária, né? Ainda não se tem aqui a perda do poder familiar, que é a responsabilidade, a obrigação que os pais têm para com seus filhos, né? Mas o que vocês vão ver é que aqui já extrapolou aquele primeiro limite, já está dentro de uma excepcionalidade. Então, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá essa situação, ou sua situação, reavaliada no máximo a cada 3 meses, ou seja, sempre por um período mínimo. Então, sempre no máximo, como diz aí, a cada 3 meses, né, a autoridade judiciária vai requerer um relatório elaborado por uma equipe interprofissional ou multidisciplinar, né, para que possa decidir de forma fundamentada pela possibilidade da reintegração familiar ou pela colocação dessa criança ou adolescente em família substituta. Então, aqui nós ainda estamos num processo, né, num procedimento, melhor dizendo, em que não houve a perda do poder familiar e ainda existe a possibilidade, muitas vezes até que remota, da reinserção dessa criança e desse adolescente na sua família natural, na sua família original, né? Mas o importante aqui é o critério de excepcionalidade e é o critério também a ser aqui observado, né, de temporariedade, ou seja, o menor tempo possível essa criança ficará acolhida por família substituta ou institucionalizada, por exemplo, na casa-abrigo, né? O importante é o Estado tem que agir, o Estado tem que buscar meios seguros, é lógico, porque vocês estão vendo aqui, o Judiciário vai decidir com base em relatório formulado, elaborado por uma equipe interprofissional ou multidisciplinar. Então, ou seja, muitos profissionais de disciplinas diferentes vão analisar a possibilidade jurídica da criança voltar para o seu núcleo familiar original. Lembrando, quando não possível, que fique institucionalizada ou fique em família substituta pelo menor tempo possível, né? Família substituta e instituição de acolhimento não é lugar de criação de crianças, de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Não é o local adequado para isso. São sempre em critérios de transitoriedade, critérios ali de pouco tempo, conforme nós veremos aí nos próximos parágrafos e artigos. O parágrafo 2º diz que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, né? Então, esse é um outro aspecto que deve aí ser considerado. Esse é um outro aspecto
que deve ser sempre observado. Ou seja, né, o fato de que... e aí nós temos também a questão da realidade da letra da lei, né? Nós sabemos que a lei é perfeita. De fato, nenhuma criança deveria ficar institucionalizada ou adolescente por mais de 18 meses. Mas não é uma realidade, tá? Não é uma realidade, não é uma constante esse dispositivo legal. Tem crianças que entram lá recém-nascidos e saem com 18 anos, né? Infelizmente, esse é um dispositivo, por mais que ele tenha sido alterado em 2017, é um dispositivo que o Estado não tem como cumprir, porque não depende só dele, né? Não depende só do Estado determinar quanto tempo essa criança ficará numa família substituta ou institucionalizada, porque podem não haver famílias substitutas à disposição. Pode não haver também aqui casais interessados na adoção dessa criança ou adolescente. Então, por mais que o Estado aqui determine essa quantidade máxima de 18 meses, ou seja, de 1 ano e meio, não depende somente do Estado, né? Ainda o grande objetivo aqui é o resgate da família do acolhido. A grande importância é o Estado resgatar a família natural dessa criança acolhida, dessa criança institucionalizada, para que essa criança possa voltar, então, para o seu núcleo familiar original. Esse é o grande objetivo, né? Como eu já disse para vocês, somente em última hipótese, essa criança ou esse adolescente será submetido ali à adoção, ou até mesmo a uma família substituta. Lembrando que família substituta não tem critério necessariamente de ser uma família que tem interesse em adotar. Não é essa a prerrogativa da família substituta, pessoal. Então, nós temos sempre que ficar atentos também a esses critérios, a essas características que existem. Por mais que o Estado determine esse fato, né, em tese, não tem como o Estado obrigatoriamente cumprir esse período de 18 meses. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso que será incluída a família será incluída, então, em serviço de programa de proteção, apoio e promoção, né? Nos termos aí do parágrafo do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 também, caput do artigo 129 aqui desta lei. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Ou seja, né, todos os esforços do Estado devem vir de encontro a resgate dessa família, né? Devem vir de encontro à reintegração da criança e do adolescente à sua família natural. Então, um outro aspecto que nós devemos observar aqui é que este parágrafo 3º, na verdade, ele é um princípio, né, do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o Estado deve intervir, né? Nós sabemos que existe o princípio da menor intervenção do Estado na família, mas esse é um caso oposto, onde o Estado de fato tem que intervir para essa reintegração, essa manutenção, esse resgate, né, do restabelecimento do convívio familiar, né? E dessa forma, isso só pode acontecer, logicamente, com políticas públicas, com uma atuação, né, com a criação de programas, de serviços, de ações e de orientações, tanto para a criança como para o adolescente, como também para as famílias. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Então, olha aqui, existem exceções também, né? Quais são as exceções? No caso aí de um pai ou de uma mãe que tenha cometido um crime contra o outro genitor dessas crianças, então aí esse que está ali detido, ele perde o poder familiar, ou no caso de pais e mães que tenham cometido os crimes contra os próprios filhos, também perdem o poder familiar. Salvo essas hipóteses de exceção, né, é algo extremamente importante, é fundamental. Tanto é que também é previsto na Lei de Execuções Penais, né, o direito de visita de filhos aos seus pais detidos, na condição de reeducandos. Então, ou seja, nessa hipótese, a visita familiar ela é fundamental por
dois aspectos principais, né, dentre outros. O primeiro aspecto é colaborar e contribuir para a manutenção dos vínculos afetivos e familiares e, consequentemente, para a ressocialização do reeducando. O outro aspecto também é para as crianças, né, que não percam essa convivência. Importante ainda dizer aqui que essas visitas, como o próprio texto legal ele traz para nós, não precisa de autorização judicial, né, e quem quer que seja o responsável por essas crianças tem que prover essas visitas. Além do que, essas visitas devem ser realizadas de forma em que não gere constrangimento, sobretudo para as crianças e para os visitantes, né? Em local adequado, em local em que não traga também ali para essas crianças e adolescentes o estigma de presidiários do pai ou da mãe. Então, é extremamente importante. E os presídios têm locais adequados para que essas visitas sejam, então, realizadas. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiver em acolhimento institucional, né? Quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se a criança pode visitar uma mãe que está encarcerada, ela também pode visitar uma mãe que está institucionalizada, ou seja, né, aquela menor adolescente que está lá, por exemplo, na casa-abrigo, em razão de uma medida socioeducativa aplicada que ali privou a liberdade. Então, quem pode o mais, pode o menos. Se pode visitar os pais na cadeia, também pode visitar a mãe ou o pai, no caso, ali em locais de acolhimento institucional. Parágrafo 6º, e ele é extremamente importante. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Pessoal, essa é uma garantia que existe, independentemente de qualquer outra circunstância, ou seja, independentemente dela estar institucionalizada ou não. Esse acompanhamento multidisciplinar das adolescentes grávidas deve acontecer desde o início onde se soube que ela estava grávida, do início da gravidez, inclusive por ser uma gravidez de risco. Toda gravidez de adolescente é uma gravidez de risco e, logicamente, ela tem que ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, né? Fazer um pré-natal certinho e, mais que isso, né? Ela ser preparada, ela ser amadurecida, ela ter a consciência do que é ser mãe, né? E não é uma regra. Nós temos que lembrar também que a gravidez na adolescência deve ser uma exceção, né? Por mais que seja comum, não é a regra. Não é o natural. Pode acontecer? Pode, não há problema nenhum. Mas não é a regra. É o que não se espera. É algo que, em tese, não é planejado. Raras são as hipóteses de gravidez na adolescência que são planejadas, né? Então, nós temos que levar em consideração isso também. Artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse de entregar o seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Bom, o que nós devemos aqui observar, algo que nós já tocamos até aqui no assunto, né, é que, logicamente, que essa mãe ela tem que ser aconselhada, ela tem que ser orientada a não entregar o filho, né? Até porque ela tem o próprio apoio do Estado para poder manter essa criança. O Estado tem a obrigação em ajudar, em auxiliar essa mãe. Então, esse é um primeiro aspecto. Mas caso ela tenha livre esclarecimento, livre discernimento do ato de entregar o filho à adoção, ela também não deve ser discriminada ou constrangida por isso. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, também é um ato de amor, né? Como pode ser um ato de amor entregar o filho para adoção? É evitar um aborto, é evitar que essa criança, logo após o parto, seja abandonada em lixeiras, em sacos plásticos, na rua, né? Então também é um ato de amor, ou seja, passar durante todo o período de gestação e depois entregar essa criança à adoção, né? É muito mais difícil, é muito mais complexo para a mulher, né? Do que muitas vezes agir de forma diferente. E essa mulher ela tem que ser esclarecida, né? Ela tem que ali agir com total liberdade. Ela não pode ser pressionada a entregar o filho para adoção, ela não pode estar sob o efeito puerperal,
ela não pode estar sob o efeito, por exemplo, de uma depressão pós-parto, né? Então, ou seja, esse ato de entregar o filho para adoção, logicamente que, né, quando conhecido o pai, quando indicado o pai, ele tem a oportunidade também de ter a guarda do filho. Quando tiver conhecimento de uma família extensa, de parentes próximos, esses parentes também têm preferência em ter a guarda ou até mesmo adotar essa criança, né, quando a lei permitir. Então, esse é um aspecto importante. Essa mãe não deve ser descriminalizada, ela tem que entender que ela não está fazendo nada errado, que ela não está agindo com ilegalidade e que outras pessoas têm ali também preferência ou interesse em ter a guarda dessa criança ou até mesmo adotar essa criança. Agora, se não tem ninguém, aí é diferente. Aí essa criança, de fato, vai ser posta no cadastro de adoção. E aí os parágrafos que seguem o artigo 19A, eles vêm esclarecendo essa hipótese onde a gestante decide entregar o filho para adoção logo após o parto. Então, o parágrafo 1º vem dizer que a gestante ou a mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará um relatório à autoridade judiciária, considerando, inclusive, os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal, ou seja, a incapacidade que aquela mulher tem naquele momento de decidir entregar o filho para adoção, em razão dessas alterações psicológicas e fisiológicas que a mulher sofre durante o parto, né? E aqui, logicamente, que não deve essa equipe interprofissional se limitar a somente ouvir. Ela deve conscientizar, ela deve agir sobre essa gestante, sobre essa parturiente, em relação acerca dos seus direitos, como consequência de eventual conscientização da concretização da adoção. Então, ela tem que entender que se ela entregar o filho para adoção, todos os laços de parentesco dela para com a criança vão sumir, vão ser extintos ali pela extinção do poder familiar, né? Então, na verdade, é um ato muito mais complexo do que só ouvir. Na verdade, tem que ouvir, tem que conscientizar e tem, na verdade, compreender o que é que essa mulher deseja. E se ali existe algum vício de consentimento ou não, né? Porque se existir qualquer vício de consentimento, conforme vocês viram em direito civil, qualquer vício de consentimento anula o negócio jurídico. Qualquer vício de consentimento anula um ato de disposição como esse. Então, esse é um outro aspecto também que deve aqui ser observado, né? E mais que isso, é uma decisão que não deve ser tomada de inopino, é uma decisão que não deve ser tomada de forma afoita. Então, esse é um outro aspecto também que nós devemos aqui considerar, ou seja, o fato de que é um ato extremo, é um ato irrevogável que entregar o filho para adoção. Parágrafo 2º. De posse desse relatório, então, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado, porque ela vai precisar de um atendimento especializado? Ela vai precisar de um atendimento especializado. Ela vai precisar de um atendimento do SUS, ela vai precisar de um atendimento da assistência social, né, que tem ali como finalidade, que tem ali como porta de entrada, né, para esse sistema de justiça. Então, na verdade, o que nós estamos observando aqui é um modo, é uma forma, né, de, primeiro, fazer com que essa mulher tenha, de fato, certeza da sua decisão. Tanto é que, além desse relatório, né, onde essa mulher vai ser encaminhada para o SUS ou para a assistência social, após o nascimento tem que haver uma confirmação formal. Uma confirmação formal, vai ser designada uma audiência para uma confirmação formal desse desejo de entregar aí o filho para adoção. O parágrafo 3º diz que a família extensa, conforme definida no parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, ou seja, o que nós temos? Se a mulher decidir entregar o filho para adoção, né, existe um prazo de 90 dias para que o pai da criança, para que a família extensa procure, né, e busque a guarda dessa criança. Então, ou seja,
por até 90 dias, vamos pensar assim, a mãe ainda pode arrepender-se de entregar o filho para adoção. Depois de 90 dias, abre-se a possibilidade para a família extensa ter a guarda dessa criança, e se ninguém aparecer, aí sim, essa criança será incluída no cadastro de adoção. Então, esse é um fato também extremamente importante, ou seja, a consideração de que os parentes próximos, de que as pessoas que têm algum tipo de afinidade com aquela criança, também têm ali a prevalência sobre o aspecto positivo, né, da norma aqui em ter um prazo. 90 dias, prorrogado por mais 90 dias, ou seja, até 180 dias, para que essas buscas sejam realizadas, ou seja, do pai da criança, de familiares que têm interesse em ter a guarda, né, para só então colocar essa criança sobre a guarda de terceiros, pessoas estranhas ali, a esse vínculo da origem, da família de origem. Então, olha só, são 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, até 180 dias, aproximadamente 6 meses aí, para que alguém possa procurar essa criança e manifestar o seu desejo de guarda. Parágrafo 4º. O parágrafo 4º deste artigo diz que na hipótese, e aí sim, olha só, na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, aí sim, passado lá os 180 dias, né, a autoridade judiciária competente decretará ou deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem tiver interesse ou tiver, logicamente, ali habilitado, né, ou de entidade habilitado para adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento ou acolhimento familiar ou institucional. Percebam toda essa cautela que existe, né? Ou seja, 90 dias, mais 90 dias, audiência para a mãe manifestar, dá-se o tempo de 90 dias, prorrogado por mais 90, não apareceu ninguém, aí sim, né? Depois de 6 meses, o juiz deverá decretar a extinção do poder familiar, né? É importante esse tempo, é importante segurar um pouquinho ali, né, essa causa de extinção do poder familiar, levando-se em consideração que pode ser uma pessoa viciada, pode ser uma pessoa que está sofrendo pelo estado puerperal, pode ser uma pessoa que está sofrendo por depressão pós-parto, pode ser uma pessoa que está fazendo isso simplesmente porque não tem condições financeiras de criar essa criança e acha que o melhor para ela é ser posta em adoção, né? Então, só em última hipótese, na verdade, a criança será ali incluída na lista de adoção. Professor. Oi, pode falar. Alguém está na frente, pode falar. Como que fica o convívio da criança nesse período aí? Ela já fica num lar ou ela fica com alguém da família ou coisa assim? Então, aí é onde nós vamos ter que ver. Ou seja, se nesse período não aparecer ninguém da família que tenha interesse na guarda, ela ou vai ficar numa família substituta ou vai ficar institucionalizada, né? Só depois desse período é que ela, depois dos 6 meses, é que ela irá, né, para ali, chegado ali ao aspecto da extinção do poder familiar, é que ela já vai para a família que está lá cadastrada para adoção, né? Mas ela não tem contato mais com a mãe biológica nesse período, né? Salvo se a mãe biológica, logicamente, se arrepender de entregar o filho para adoção, mas ela vai ficar ou institucionalizada ou numa família ali provisória. Essa família provisória, ela não tem interesse em regra de adotar. São famílias que se cadastram para ficar temporariamente com crianças, para cuidar temporariamente de crianças que estão nesse processo de adoção. Mais alguém? Professor, boa noite, Marlon. Oi, Marcos. Deixa eu só confirmar. Eu tirei a dúvida da primeira colega. Tem mais alguma pergunta, doutora? Maravilha. Pergunta aí, Marlon. Professor, então, mediante as suas explicações aí,
É por isso que eu falo, né? Eu acredito no direito como uma ciência, e a ciência ela vem para mudar, no nosso caso aqui, o comportamento, né? Da gente enquanto sociedade. Sim. O processo de adoção, da forma com que você está explanando, ele não é uma coisa assim simples. Isso porque nós nem começamos a falar sobre o procedimento burocrático da adoção ainda. Não, mas não é nem lá na parte burocrática. Eu falo assim, às vezes a gente fala assim, aquela pessoa lá, ó, põe filho no mundo e vai lá e dá o filho e tal. Porque, assim, a gente, enquanto sociedade, a gente tem aquela tendência de analisar as coisas de maneira superficial e da forma que fica mais cômodo para a gente. Exatamente. Né? E é por isso que o direito vem, como uma ciência, influenciar no comportamento de nós enquanto sociedade. Ou seja, se com o mesmo afinco que a gente vai lá e estigmatiza a pessoa, a gente fosse cobrar das autoridades todas essas situações, porque a gente vê que a lei ela tenta de tudo para fazer com que aquela criança fique com a família, se não for possível, com a família, com a mãe e pai, com os parentes mais próximos, e a lei faz de tudo. Mas, às vezes, assim, a lei fica só no papel, porque o Estado não tem a capacidade de executar, né? E que nem você falou a situação da adolescente, né? Talvez a adolescente, nenhuma gravidez na adolescência, ela é planejada, salvo raríssimas exceções. Sim. Então, assim, a gente, enquanto sociedade, a gente aprende que o nosso papel ganha outro, ele vai para o outro lado, ou seja, ó, ao invés de você ir lá e ficar criticando a conduta daquela pessoa, vai ver se tudo que está na lei foi feito, né, para que ela tivesse um suporte, para, mesmo que essa gravidez não foi planejada, para ela segurar a barra, né, ficar com a criança. Sim. É por isso que, assim, já vem desde o direito penal, né, quando você trouxe o direito penal para nós, eu entrei na faculdade e eu tinha um preconceito com o direito penal que era muito grande. Aí eu lembro que no primeiro dia de aula, quando você falou que o direito penal ele foi feito para frear o poder do Estado, o poder de punição do Estado, aquilo mexeu muito comigo, que eu não via o direito penal por esse ângulo. Para mim, ele existia para condenar. Sim. Né? E, assim, mais uma vez, a gente aprende, de novo, a ciência traz para a gente a necessidade que nós temos de mudar o nosso pensamento, né? Doutor, só para complementar aí, eu gosto muito de uma frase do doutor Guilherme Nucci, que ele diz o seguinte, eu até uso essa frase nas minhas petições: o direito penal não é só punitivo. O direito penal, na verdade, ele é a linha divisória entre a prepotência do Estado e os direitos individuais. Essa é uma frase do desembargador Guilherme Nucci. Né? E se nós observarmos de fato o que diz a lei, né, é exatamente isso. A faculdade, para todos nós, ela tem que ser transformadora. Nós temos que entrar aí de uma forma e nós temos que sair diferentes. Né? Muitos vão entrar na faculdade sem propósito, muito jovens, sem compreender o que significa. Mas a faculdade tem que ser transformadora. A faculdade ela tem que trazer para todos, de uma forma ou de outra, em qualquer momento, seja lá no último dia, na aula da despedida, não importa. A faculdade ela tem que transformar o indivíduo. Ela tem que trazer para o indivíduo uma consciência social. Ela tem que trazer para o indivíduo, e mais, nós escolhemos essa profissão. Ninguém é obrigado a estudar direito. Né? A pessoa pode desistir a hora que quiser. Ninguém é obrigado a nada. Mas nós escolhemos, e se permaneceram até aqui, e se permanecerem até o final, é porque, de fato, cada um, sobre o seu aspecto, e eu não estou falando aqui de matéria do direito, mas da compreensão do direito. Né? É exatamente o que o doutor está colocando. A faculdade, ela tem o poder, o curso de direito, ela tem o poder de transformar vidas. Ela tem o poder de tirar, e eu conheço muitos, doutor, eu tenho amigos advogados que foram meus alunos aí, né? Ela tem o poder de tirar aquele rapaz, né, de ser um catador de laranja para um advogado bem-sucedido. Nada contra o catador de laranja, mas ele era um menino que estudava embaixo do pé de laranja e tinha o caderno dele encardido, porque ele falava, professor, o único lugar que eu tenho tempo para estudar é na hora do almoço, lá na roça. E hoje ele é um grande advogado.
É uma pessoa que eu admiro demais e passou na OAB na primeira vez que prestou. Então, assim, nós temos grandes exemplos, né? Nós temos hoje o Dr. Fabrício Dias aí em Fernandópolis, aluno nosso, aluno de escola pública. A mãe dele foi minha professora. O menino passou em 2 concursos de magistratura. Né? Foi fácil? É claro que não. Mas é um aluno que estudou nessas mesmas cadeiras que vocês estão aí. Ele deu palestra para nós lá o ano passado. Então, ou seja, a faculdade tem que ser transformadora, não só do aspecto profissional, mas do aspecto pessoal. Compreender a vida, compreender as dores, compreender o sofrimento e as razões do porquê as pessoas praticam determinadas condutas. É muito mais fácil, como o doutor disse perfeitamente, é muito mais fácil reunir todas as forças para criticar do que para tentar compreender e ajudar as pessoas. Exatamente. Eu falo assim, ó, essas forças, elas têm que se voltar para falar assim, ó, espera aí, o parágrafo 4º aqui, ó, ele fala que tem que ter né, enfim, que o Estado tem que trabalhar isso, tem que ter uma força-tarefa, tem que ter para ir lá e resgatar essa mãe, para mostrar que ela é capaz, né? Então, assim, a gente tem que pegar a lei e falar assim, deixa eu ver se isso aqui está sendo cumprido, né? Com a mesma intensidade que a gente ia criticar. E principalmente, né? Doutor, principalmente, todos nós temos essa obrigação, mas principalmente, vocês quando forem promotores e juízes, quando ocuparem um cargo público, quando receberem o seu salário do Estado, da população, a obrigação se torna ainda maior de fazer isso. Sim. Porque vocês serão os futuros promotores, juízes, procuradores, advogados, delegados, vocês são o futuro da profissão, né? Mais cedo ou mais tarde vocês chegarão lá, muitos chegarão, e principalmente, nesse momento é onde a obrigação aumenta. Verdade, professor. E eu volto também lá na aula de Teoria Geral do Estado, quando a gente aprendeu que a sociedade viu que a gente tinha que fazer um pacto, né? No qual, sim, hoje, ao nascer, todo mundo adere a esse pacto. Por quê? Porque nós vimos que o direito, ele teria que... O ser humano, ele teria que, sim, que ter o meio que ele está inserido como de todos, né? Então, assim, a gente precisa incorporar que a hora que tem uma mãe passando por dificuldade, a hora que tenha uma mãe doente, uma mãe nas drogas, uma mãe envolvida até com o tráfico, isso aí é um fracasso coletivo. Exatamente. Não é um fracasso daquela pessoa. Fomos nós todos que fracassamos. Parar de olhar para dentro das nossas casas, para dentro das nossas vidas e nos colocar no meio, né? Exato. Por quê? Porque lá atrás nós aceitamos um pacto de sociedade, né? Chegou um momento que falou assim, é o seguinte, vamos tirar o poder individual que todo mundo tem, passar para o Estado e cada um ter uma ajuda mútua, né? Igual a nossa Constituição fala, ter aquela equidade, né? Então eu penso assim, o próprio nome, né, a denominação sociedade, ela vem de ser sócio, né? Sim. Então numa empresa, se eu sou sócio de alguém e aquele negócio vai mal, pode ter sido um erro só do meu sócio, mas eu vou sofrer as consequências. Então eu tenho que precaver até que o outro erre, né? Não somente a minha parte. E assim, aquele velho conceito do motorista, né? Eu tenho que dirigir para mim e pelo outro, né? Exatamente. Eu não posso fazer e não posso permitir que o outro faça. Exatamente. E agora você traz toda essa legislação aqui, aí a gente fala, putz, né? A gente tinha que se atentar mais nisso aqui, né? Nessa ciência mesmo, porque é aqui que está o caminho, né? Doutor, e despertar isso em vocês é extremamente feliz para mim. Por quê? Talvez vocês não possam fazer nada concreto agora na vida de ninguém, mas vocês podem pesquisar, escrevam, publiquem, vamos fazer uma iniciação científica, vamos ver quantas mulheres em Fernandópolis entregaram os filhos para adoção. Vamos ver como isso acontece, vamos ver quantas famílias estão esperando na fila de adoção em Fernandópolis, por exemplo. Né? Então, assim, vocês podem descobrir mais sobre isso. Né? Vocês podem despertar a vontade da pesquisa, de buscar essas informações e trazer para a sociedade como um todo. Olha, mostrar uma realidade que a maioria das pessoas não conhece e não quer enxergar. Esse é um outro problema. Não quer enxergar.
Exatamente. Ficar na zona de conforto é mais tranquilo, né? Isso aí. Continuando então, e nós vamos continuar com certeza esse debate aqui mais adiante, porque nem começou os pontos polêmicos ainda. Olha aí o que diz o parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 desta lei, garantido o sigilo sobre a entrega. O que nós temos aqui? Nós vamos começar a partir para um outro aspecto a ser observado. Então, primeiro, além da mãe querer entregar, se tiver um pai, esse pai tem que concordar ou ele tem que manifestar o desejo de ter a guarda do seu próprio filho. Mas se ambos quiserem entregar o filho para adoção, pessoal, não é crime. Muitas pessoas criminalizam essa conduta sem que ela esteja tipificada, mas criminalizam sobre um aspecto moral, não sobre um aspecto legal, né? Então, esse é um outro aspecto. Um outro fato é que, caso se confirme esse desejo, né, esses pais biológicos, com a extinção do poder familiar, eles não saberão para onde essa criança vai. Eles não terão acesso a essa informação. Eles não saberão qual é a família que vai receber, seja em caráter temporário ou caráter permanente da adoção. Por quê? Porque se esses pais pudessem indicar uma família para serem os pais adotivos dessa criança, nós poderíamos estar diante de um comércio velado, né, da venda de crianças. Né? Então, por isso que não se tem essa possibilidade da indicação. Olha, eu sei que tem uma família que quer adotar, eu quero que a minha filha vá com eles, por exemplo. Não, isso não é assim que funciona. Essa criança vai para uma lista e vai ver qual é o casal que está ali em preferência, né, por antiguidade e preenchendo os requisitos legais naquela lista, para só então efetivar a adoção. E o casal, os pais biológicos, não saberão, né, perderão totalmente o contato com essa criança. Então, também é uma medida de proteção dessa criança. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecer. Então, olha lá, essa criança já está institucionalizada, essa criança já está com uma família substituta, né? E aí marcou a audiência lá para os pais comparecerem e manifestarem, de fato, ali o seu desejo em entregar o filho para adoção. Mas no dia da audiência não comparece os genitores, não comparece um representante da família extensa, ou seja, dos familiares, não comparece ninguém. O que o juiz faz? Ele automaticamente determina a extinção do poder familiar? Não. Olha a prudência. Ele suspende o poder familiar. Ele vai suspender o poder familiar, né, dessa mãe e a criança será colocada na guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la. Por que guarda provisória? Porque ainda tem aqueles 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Aí tem um período de convivência familiar, né? Nós vamos ver também, falar um pouquinho sobre esse período de convivência, para só depois abrir o processo de adoção. Então pode ser que essa criança esteja na guarda provisória lá, de uma família que tem intenção de adotar, e aparece, por exemplo, o pai, aparece um parente da família extensa? Pode. E aí esse casal vai ter que entregar essa criança? Vai, porque eles estão conscientes, né, de que ainda não é um processo de adoção. Eles estão com a guarda provisória, não é uma guarda definitiva. A guarda definitiva só se dá com o processo de adoção. E tudo isso acontece, seja a inserção dessa criança nessa família substituta, seja essa prudência, seja essa cautela em suspender e não extinguir o poder familiar de plano. Porque, primeiro, não se sabe por que eles não compareceram. Às vezes não compareceu porque não sabe, às vezes compareceu porque não ficou doente. Então, ou seja, tem que ter cautela, né? Ou seja, tem que presumir a boa-fé. Olha, não vamos esperar para ver. Por isso que o juiz determina a suspensão do poder familiar. E aí, então, ele abre vista para o Ministério Público para que esse ingresse com a demanda correspondente, que é a ação de extinção do poder familiar. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor ação de adoção, contados do dia seguinte à data do término do estágio de convivência, né? Conforme eu disse, nós vamos ver depois lá o estágio de convivência, nós vamos falar da adoção, do procedimento em si mais para frente.
O que vocês têm que saber é o seguinte: como é que funciona o estágio de convivência? Primeiro tem o estágio de convivência para os casais nacionais, né, que ele é mais flexível, ele é por um tempo maior, e existe o estágio de convivência no caso de um casal internacional que deseja adotar uma criança brasileira, por exemplo. Esse é um período menor, né? É um período em que essa convivência ela é uma convivência monitorada na sede do local onde essa criança está. O casal estrangeiro não pode pegar essa criança e levar embora do Brasil antes do processo de adoção estar concluído. Então, isso vai mudar muito, né? No processo de convivência, nesse estágio de convivência, por exemplo, de casais brasileiros, eles vão poder, por exemplo, lá uma vez por semana visitar essa criança na instituição. Depois de um período em que eles estiverem mais ambientados, eles vão poder sair com essa criança para passar uma tarde juntos. Depois essa criança vai poder posar na casa deles, até que eles tenham a guarda provisória, para depois ir ao término desse estágio de convivência. Esse casal é obrigado a adotar essa criança? Não, não é obrigado. Por isso que depois do término do estágio tem 15 dias para poder propor a ação de adoção. Aí você perguntar, André, e se passar esse prazo, não propõe a ação de adoção e não entrega essa criança de volta? O juiz expede o mandado de busca e apreensão dessa criança e vai informar automaticamente o Ministério Público, vai abrir vista desse procedimento ao Ministério Público para apuração de algum crime que essas pessoas podem ter praticado. Olha como é um procedimento complexo. Olha como ele é regrado, sempre buscando o melhor interesse, a proteção de crianças e adolescentes. Parágrafo 8º. Oi, doutor, pode falar. E o termo é esse mesmo, busca e apreensão. Sim, é uma ação de busca e apreensão, né? Esse é o termo correto. Quando, por exemplo, vamos dar um outro exemplo para vocês entenderem a busca e apreensão, né? Vamos supor que o pai é separado da mãe, vai lá, pega a criança para passar um final de semana e não entrega. Fala, não vou entregar mais. A mãe tem que entrar com uma ação de busca e apreensão, ela não pode ir lá pegar a criança, né? Nós não fazemos mais pelo pacto social, nós não fazemos mais o direito com as próprias mãos. Nós não fazemos a lei com as próprias mãos. Então essa mãe pode ir lá brigar, bater na porta, bater no pai e pegar a criança? Não, ela não pode. Ela tem que entrar com uma ação de busca e apreensão, né? O juiz vai determinar que o oficial de justiça, se necessário, acompanhado de policiais, acompanhado da requerente, vá até onde está essa criança e então coercitivamente peguem essa criança, né, e entreguem a quem tem a guarda legal. Nesse caso, quem tem a guarda definitiva, a guarda legal dessa criança é o Estado, né? As partes têm a guarda provisória. Se eles não cumprem essa guarda provisória, então o Estado, e não entram com o processo, o pedido aí de adoção no prazo de 15 dias, nós estamos diante, né, de uma irregularidade. E essa irregularidade tem que ser apurada. Primeiro, devolve a criança, com medida de urgência. Abre vista ao Ministério Público para apurar se houve ali alguma ilicitude praticada por essas pessoas que tinham a guarda provisória dessa criança, terminaram o período de estágio de convivência e não entraram com a ação de adoção, com o pedido de adoção dessa criança. Então, pode chegar lá no final e eles falaram, não, nós não queremos adotar. Pode. Né? O casal nunca teve filho, não sabe o que é conviver com a criança. Acha que é fácil ser pai e mãe. Né? Mas aí chega lá no final do período de convivência e fala, não, nós não queremos ser pais e mães. Nós não queremos. Nós queremos ter liberdade, a gente gosta de viajar, a gente gosta de passear, a gente gosta de dormir, a gente gosta de fazer outras coisas, não quer ter uma criança na nossa vida. Nós entendemos o que é ser pai e mãe e não combina com a gente. Não tem problema, vai lá, entrega a criança mediante um termo de entrega e diz, olha, nós não temos interesse na adoção. É uma irregularidade? Não, já vi acontecer algumas vezes já, tanto com crianças pequenas quanto com adolescentes, já vi acontecer. Por exemplo, a minha irmã, ela entrou com um processo de adoção algum tempo atrás para um casal, a menina já era mocinha, adolescente, né? E chegou no final desse período de convivência, o casal falou, não, nós não queremos adotar. A menina ficou por um período morando com eles, no final falou, não, não é o que nós desejamos. Ponto. Eles não são obrigados a adotar essa adolescente. Então, ou seja, isso pode acontecer. Não é o recomendável? Não. Pode gerar um outro trauma na criança e no adolescente? Pode. Mas também eles não são obrigados a adotar porque eles entraram num processo de convivência com essa criança e adolescente. Né? E eles não sabiam o que era ser pais e mães. E ninguém sabe até viver isso. Ninguém sabe até conviver.
né? Ninguém sabe o quanto é difícil criar e educar uma criança e muitas vezes impor limites e transmitir conceitos éticos e morais. A pessoa só vai saber isso quando efetivamente estiver numa condição de paternidade ou de maternidade. Então, isso pode acontecer. Parágrafo 8º. Na hipótese, olha só, na hipótese de desistência dos genitores. Chegaram lá na audiência e falaram, não, nós não queremos mais entregar o nosso filho para adoção. E essa desistência ela é manifestada lá na audiência, que nós já falamos, ou perante uma equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento. Aí sim, nessa hipótese, os pais desistiram de entregar a criança para adoção, a criança será mantida com eles, e durante 180 dias eles serão acompanhados mediante a elaboração de relatórios, né, pela infância e juventude, seja por visitas do Conselho Tutelar, seja por visitas da assistente social do Tribunal de Justiça, não importa, mas eles serão monitorados por 180 dias para garantir que esta intenção de manter-se ali, né, na guarda legal do filho é a decisão que eles de fato tomaram e querem continuar. Então é fundamental, principalmente a elaboração de relatórios, né, de um estudo psicossocial de como essa família está lidando com essa criança. Então os pais podem desistir? Podem. André, mas essa criança já estava institucionalizada, essa criança já estava com uma família temporária. Não tem problema, eles manifestaram que eles têm interesse, busca essa criança, entrega para eles e eles vão para casa. Essa é assim que funciona o dispositivo do parágrafo 8º. Parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Nós vamos ver futuramente o que diz o artigo 48 e lá nós vamos voltar e fazer referência a esse parágrafo 9º. Mas o importante é, desde que não interfira no direito de ninguém. Ou seja, a mãe não tem o direito de esconder quem é o pai. Tá? Mas vamos supor que esse pai morreu, ela não sabe quem é, né? Como eu disse, foi lá, engravidou de uma ficada, numa festa, não sabe o nome, não sabe nada da pessoa. Pode acontecer? Pode. Né? Eu estava drogada, eu estava bêbada, não importa, não sei quem é o pai. Tá. Muito bem. Então, nessa situação, essa mulher, às vezes a família dela nem sabe que ela estava grávida. Como não sabe? Muitos casos, muitas hipóteses, nem a mulher sabe que está grávida. André, mas como é que pode acontecer isso? Pode, pessoal. Tem mulher que não para de menstruar durante a gravidez, algumas exceções, né? Tem mulher que não percebe que está grávida. André, mas a barriga não cresce. Pessoal, depende da complexão física dessa pessoa, né? Ou simplesmente essa mulher mora longe da família, né? E ela não foi visitar os pais durante um longo período, como nós estamos vendo na pandemia, dava tempo de ter engravidado quase 2 vezes já, sem ninguém saber. Né? Então, quando isso não interfira sobre o direito de paternidade de ninguém, ou o direito biológico sobre outra pessoa, essa mulher ela tem um direito. Ela tem um direito, olha só, é direito ao sigilo do nascimento. Ou seja, ninguém vai ficar sabendo que ela teve um filho e ninguém vai ficar sabendo que ela entregou esse filho para adoção. Parágrafo 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas, não procuradas por suas famílias, no prazo de 30 dias contados do dia do acolhimento. Então, tem aí também, é o que eu disse, é uma questão sempre excepcional, a criança ficar em família substituta, a criança ficar acolhida em instituição, é sempre medida excepcional. Vai acontecer? Vai, porque o Estado não tem condição de dar essa destinação dessa criança no prazo de 30 dias para alguém. Né? Vai acontecer? Vai, mas percebam esse critério, né, da temporariedade. Esse critério de que o Estado não tem a finalidade de criar essas crianças. Né? Daquela pessoa entrar ali no instituto, numa casa, e sair de lá só com 18 anos. Não é essa a finalidade. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar do programa do apadrinhamento. Olha uma outra situação, né? Aqui é algo extremamente importante e também está diretamente relacionado com a nossa responsabilidade social. O
que significa o apadrinhamento? O apadrinhamento ele é destinado para, né, crianças que remotamente voltarão para a sua família natural ou que dificilmente serão adotadas. Normalmente essas crianças aqui são aquelas crianças que infelizmente ficarão institucionalizadas durante toda a infância e juventude. Então o que é o apadrinhamento? É um registro que é realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, isso em âmbito municipal, de pessoas que se dispõem em apadrinhar uma criança. Ou seja, o que o padrinho faz? Ele assume uma responsabilidade moral, ele assume uma responsabilidade social, ele assume uma responsabilidade educacional e até financeira sobre essa criança. E o mais interessante do apadrinhamento é que ele pode ser exercido tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. É lógico que a pessoa jurídica não vai conseguir transmitir para essa criança afeto, mas a pessoa jurídica ela pode transmitir para essa criança um amparo econômico que vai garantir os estudos, que vai garantir muitas vezes uma condição melhor de vida no local, na instituição onde ela está, ou na família substituta onde ela está. Então, o apadrinhamento ele é recomendado para crianças que remotamente voltarão para suas famílias originais e dificilmente serão adotadas. Então, para essas crianças é aí recomendado o apadrinhamento. São pessoas que não têm intenção de adotar, são pessoas que não têm intenção primária de ter uma responsabilidade sobre essa criança, mas querem participar, querem contribuir, querem fazer o bem a essa criança. E os parágrafos aqui do artigo 19b tratam sobre isso. O parágrafo 1º vem dizer: o apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária, e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Aí você vai perguntar, André, mas será que não criaram esse apadrinhamento para fazer as pessoas se aproximarem das crianças e adolescentes, depois ter afeto e querer adotar? Pode ser, e se foi, é uma excelente jogada. Se criaram com esse intuito, foi uma jogada de mestre. Porque com certeza vai acontecer com muitos padrinhos esse afeiçoamento à criança ou adolescente e depois querer adotar. Vai acontecer. Mas mais que isso, traz para a criança e para o adolescente, conforme está escrito aí, um vínculo externo, ou seja, tem alguém lá fora da instituição que gosta deles, que convive com eles, que leva eles para conviver na comunidade, que dá a eles ali um aspecto de família extensa que eles não têm. Então, esse é o grande objetivo aí do apadrinhamento. O parágrafo 2º diz que podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Onde é que está esse programa? Esse programa tem que ser criado dentro de onde? Dentro aqui, ó, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí fica a pergunta, será que o seu município tem esse programa? Será que no seu município tem, a atuação do Conselho chega a esse ponto do apadrinhamento social? Então são essas questões que nós devemos aí observar. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças e adolescentes a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Então é chamado de apadrinhamento financeiro, econômico. Enquanto a pessoa física pode doar mais de si para a formação da personalidade dessa criança e desse adolescente. A pessoa jurídica só pode ajudar financeiramente. Parágrafo 4º. O perfil da criança e do adolescente a ser apadrinhado será admitido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva, pessoal. Então, na verdade, são aquelas crianças que se encontram
excluídas da sua família natural e por N razões, né, excluídas pelas famílias que têm interesse em adotar. Então, são crianças totalmente excluídas de todos, onde compete ao Estado, né, cuidar e criar essas crianças. E o que o Estado pede com esses programas de apadrinhamento? Um apoio. Olha, pessoal, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de carinho, nós precisamos de afeto para essas crianças. E o Estado nem sempre pode prover isso. Então, o Estado chama a sociedade, tanto é que esse programa de apadrinhamento ele pode ser social ou por entidades da sociedade civil organizado para que eles possam agir dessa forma, que é o que diz o parágrafo 5º, né? Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Então, percebam como, mais uma vez, o Estado chama a sociedade como um todo, né, para colaborar, para assumir responsabilidades. Você não quer adotar? Tudo bem. Você não quer levar para sua casa? Tudo bem. Mas você pode fazer algo. Você pode apadrinhar simplesmente colaborando financeiramente para aquela criança. Né? Vocês veem aí programas na televisão, olha, adote uma criança por R$30 por mês, por exemplo. Né? Vai lá no local e diz, olha, eu quero contribuir para uma criança. Eu não quero nem saber qual é a criança, mas eu quero contribuir para uma criança. E esse programa de apadrinhamento, importante dizer aqui, né, lógico que ele é um programa tanto estatal, ele é um programa criado por organizações da sociedade civil, né? E esse programa ele é importante pelo fato de que ele é autorizado pelo Poder Judiciário. Ele é autorizado pela Justiça da Infância e da Juventude, né? Esse sistema de inclusão das crianças com essas pessoas externas, com esses vínculos externos, são fundamentais aí para que isso aconteça. Então, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, a quem incumbe a formulação e o controle da execução da política de atendimento à criança e ao adolescente do município. Né, e isso quem diz é o artigo 88, inciso 2 do ECA. Sendo possível ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar, se necessário, né, for aí demandar judicialmente no sentido da sua regularização ou mesmo da sua extinção, caso esse programa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o apadrinhamento, não siga ali, logicamente, as determinações necessárias, garantindo às crianças e aos adolescentes o seu melhor interesse. Então, esse é um fato também aqui extremamente relevante, pessoal. Parágrafo 6º. Se ocorrer a violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente para que ela tome as providências, inclusive, né, providências cíveis e criminais contra as pessoas ali envolvidas. Artigo 20. Mudando de assunto agora, tá, pessoal? Passamos um pouquinho desse assunto, vamos para um novo assunto. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Pessoal, assim como família não tem que ser classificada, filho não tem que ser classificado. Família é família, né? Não importa se é família natural, se é família original, se é família adotiva, assim como o filho, né? O filho não tem culpa de nascer. Se nasceu de um núcleo familiar, se nasceu de uma relação extraconjugal, a criança não tem culpa. Eu não aceito. Tudo bem, ninguém é obrigado a aceitar. Mas também não pode, também não tem o direito de agredir, também não tem o direito de discriminar, também não tem o direito de impedir que o pai conviva com esse filho, né? Que os irmãos convivam. Olha como isso é complexo. Né? Não aceitar é algo pessoal. Agora, não querer que os outros aceitem, né? Querer discriminar, não é filho do meu casamento, não vai herdar como os meus filhos. Lê da ilusão. Não tem isso. Né? Filho é filho. No passado era diferente. Atualmente, não. Filho é filho. Não importa se é do casamento, não importa
se a pessoa teve 10 filhos, cada um com uma pessoa diferente, não importa, filho é filho e todos são irmãos, né? Esse é o aspecto que se observa. É isso que o artigo 20 traz para nós. Artigo 21. O poder familiar, olha aí uma outra alteração legislativa, né? Antes, no Código Civil de 1916, ainda com a Constituição Patriarcal da Família, nós tínhamos o pátrio poder. O pai era a pessoa determinante aos rumos da sua família, tinha um poder de mando sobre a sua família. Então nós mudamos esse, né, com essa mudança legislativa, foi alterado o termo pátrio poder para o poder familiar. Mas vocês vão ver que mesmo assim, o artigo 21 tendo atualizado em parte, ele continua ultrapassado em outra. Porque olha só, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução de divergência. O pai quer criar a criança de um jeito, a mãe quer criar de outro, né? Cada um acha que está fazendo o melhor, mas na dúvida, tendo um conflito, quem decide o que é melhor para a criança é a justiça. Onde é que está o termo que eu disse que está desatualizado? Quem disse que as famílias hoje são constituídas sempre pelo pai e pela mãe, né? Nós podemos ter a família monoparental, nós podemos ter a família homoafetiva, pode ter 2 pais, pode ter 2 mães, ou pode ter só um pai, ou pode ter só uma mãe. Então, na verdade, hoje o que se tem é uma família constituída da mais pluralidade possível. Então, hoje a legislação já se encontra sobre esse aspecto também desatualizado ou não conforme com a nossa realidade. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever. Pessoal, não está fazendo mais do que obrigação, tá? Sustentar, proteger, educar os filhos menores, cabendo ainda o interesse destes a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, mais uma vez, não está fazendo mais do que obrigação. Do pai pagar alimentos para o filho quando a guarda fica com a mãe, da mãe pagar alimentos para o filho quando a guarda fica com o pai, né? É uma obrigação, é um dever, né? Dever não está fazendo mais do que obrigação. Achar que está fazendo muito pagar alimentos, proteger, educar os filhos menores, não está fazendo nada mais do que deve. E cada um faz no limite do que pode também. Então, esse é um aspecto importante. Pagar alimentos é algo extremamente mínimo numa relação de parentesco, de filiação. É algo mínimo, né? E hoje nós sabemos que a única hipótese de prisão civil é o não pagamento de alimentos, que pode ficar preso ali de 30 a 90 dias. Né? E continua devendo os alimentos também, porque cadeia não quita dívida alimentar. Então, esse é um aspecto também. Parágrafo único do artigo 22. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado da educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Mãe e o pai, sendo casados ou separados, todos têm essas responsabilidades, né? De transmitir a educação aos filhos, de transmitir a sua fé ao filho. Mas se o filho quiser ter uma fé diferente, ele pode? Claro, é um direito dele também. Né? Então, transmitir esses valores, essa fé, ela é fundamental. Mas não é uma imposição. É isso que não pode acontecer. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. No passado já foi motivo, viu? Lá no Código de Menores, era uma condição do afastamento da criança em razão da condição socioeconômica desfavorável. O pobre perdia os filhos, era assim que acontecia. Hoje o Estado tem a obrigação de garantir às famílias carentes condições mínimas para que elas possam ali, então, manter e prover o que é obrigação deles aos seus filhos. Né? A falta ou a carência de recursos materiais, mais uma vez, não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.
Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual, e aí vem aquilo que eu acabei de dizer, deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Aí o Estado tem que atuar, é o que eu disse. O Estado não pode intervir ou deve intervir minimamente na organização das famílias. É uma disposição constitucional. Mas, porém, todavia, nesta hipótese específica, o Estado deve se intervir. Ele é obrigado a intervir para garantir a essa família a inclusão em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção na manutenção, logicamente, ali dos seus filhos. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implica na destituição do poder familiar, e aí, conforme eu já até disse aqui na aula de hoje, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à reclusão contra outrem igualmente titular do poder familiar ou contra o seu descendente. Então, ou seja, ser preso não faz perder o poder familiar e tem até o direito da visita dos filhos. Agora, quando comete um crime contra o outro genitor ou genitora ou contra a própria criança, e um crime doloso, e é isso que é importante dizer aqui, aí automaticamente aquela sentença, conforme vocês já viram, vocês já estudaram lá nos efeitos da condenação do artigo 91 e 92 do Código Penal, vocês já estudaram sobre isso, sobre um outro aspecto. E lá existe a perda do poder familiar. Está escrito, se vocês verem lá as disposições dos efeitos da condenação no direito penal. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, tendo e dando ampla defesa à outra parte, no caso previsto na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações, né, de acordo lá com o artigo 22, que nós já vimos também. E aí eu trago para vocês todo o dispositivo do direito civil, né, mais cedo ou mais tarde, não sei se vocês já estudaram, vocês estudarão, se não estudaram ainda, todas essas disposições que tratam do direito de família no direito civil também, inclusive guarda, perda da guarda, adoção e tudo isso. Caminhando aqui para o final da nossa aula, pessoal, o Estatuto da Criança e Adolescente também traz conceitos para nós, né? O artigo 25 e o parágrafo único traz para nós aí o conceito de família extensa, né? Entende-se primeiro por família natural, no caput, a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Olha, já temos aqui agora um conceito mais atual do que é família natural. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada, que é a mesma coisa, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou unidade do casal, formada por parentes próximos, os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade afetiva. Então é só conceito aqui que o artigo 25 e o parágrafo único traz. Artigo 25, família natural. Parágrafo único, família extensa. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais. Pessoal, aqui é uma inovação legislativa que facilitou, criou meios, criou modos, né, para o reconhecimento da paternidade. Os pais podem reconhecer os filhos de forma hoje facilitada, seja conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura pública ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então, a finalidade, né, desse instituto do artigo 26 é a facilitação do reconhecimento da paternidade. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder, ou seja, o reconhecimento pode acontecer antes do nascimento. E ele pode até acontecer depois do falecimento do filho, se, aí tem aqui uma condição, deixar descendentes.
Então, o filho faleceu. Adianta reconhecer ele como filho se ele não deixou descendentes? Não, não adianta. Não vai produzir nenhum efeito jurídico. Se ele deixa descendentes, ou seja, os netos, eles vão ser ali privilegiados com esse reconhecimento, sobre toda a ordem, seja de ordem de origem hereditária, de ordem patrimonial e assim por diante. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, não pode, logicamente, ser realizado por procuração. Indisponível, imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. É o contrário. O artigo 27 diz que o filho pode buscar ali o reconhecimento da paternidade pelos meios legais. O pai pode reconhecer espontaneamente, nos termos do artigo 26, e o filho pode buscar por todos os meios garantidos por lei o reconhecimento da paternidade também. Ação de reconhecimento de paternidade. E aí, pessoal, então nós terminamos aqui o nosso conteúdo, da aula de hoje. Aguentem um pouquinho aí e nós vamos fazer a chamada nominal. Só um instante.